Bom dia a todas as mães, especialmente para vocês que são mãe, avós, filhas. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, derramando muita graça e bondade do Senhor para com você, nesse Dia das Mães e em todos os dias das nossas vidas, porque nós somos mães o ano inteiro, né? Essa responsabilidade nunca termina. E a Bíblia conta a história de uma mulher que se chamava Isabel, que ela já era avançada em idade, bem como seu esposo, ele era sacerdote, e o anjo avisou para ela que ela seria mãe. E ela falou, ela aceitou, a Bíblia diz que ela ficou quieta diante do Senhor e aceitou e engravidou. O marido dela, que recebeu a notícia, ele que duvidou. Logo, por isso, ele ficou sem falar até que o filho dele, João Batista, nascesse. Um dia, quando passou algum tempinho, Maria, que estava na sua casa, que era uma moça que era noiva de José, naquela época vocês sabem que eles não casavam imediatamente, eles eram prometidos, né? Ela estando na sua casa, chegou um anjo diante dela e falou assim: alegra-te, ó mãe favorecida, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que a Maria perturbou-se no seu coração com essa saudação. E o anjo falou para ela assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concebeste e darás à luz um filho, o qual se chamará Jesus. Este será grande diante do Senhor e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí Maria falou assim: como? Pois eu não tenho relação com homem algum. Aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti o poder do Espírito Santo te envolverá. E o poder do Espírito Santo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria ficou, a partir daquele dia, refletindo sobre essa saudação, sobre essa promessa do anjo para ela, que foi Deus quem deu a promessa, né? E aí, certa vez, Maria, sabendo que a Isabel estava grávida e que era prima dela, ela foi visitar a Isabel. Ela já estava grávida. Quando ela chegou à casa da Isabel, a Isabel falou para ela assim, a criança estremeceu no ventre dela. Aí ela falou assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Aí a Maria não tinha falado para ninguém, ela ficou, como que ela sabe, né? De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Por isso, logo que me chegou ao ouvidos a tua saudação, a criança estremeceu dentro de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas por parte do Senhor. Imagina, pessoal, Maria, uma jovem, uma virgem, engravidar, sem nunca ter tido relação com homem algum. Óbvio, isso era projeto de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus era Deus. Aqui na terra ele ficou como homem, mas ele tinha também a identidade de Deus, porque ele era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde o início da criação do mundo, quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, já estava lá, presente na criação. Então, Maria também, depois que Isabel a saudou assim, ela falou palavras de um cântico maravilhoso. Ela falou assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E a Bíblia diz que Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Olha que maravilha, né? Que bênção! Maria era uma mulher que tinha um coração temente a Deus, amava a Deus, seguia as leis de Deus e ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Que privilégio carregar no ventre
o Salvador, o Senhor, o Deus Jesus Cristo, Deus Filho. Gente, essa mãe é uma bênção de Deus, com certeza. Mas uma vez ela estava aqui na terra e falaram assim para Jesus, quando ele estava ensinando ao povo: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Aí ele falou assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Sempre, sempre Jesus que deixa claro que Maria era sua mãe, e a Bíblia diz que ele era submisso quando era criança e mesmo depois a Maria em tudo. Claro que, obviamente, que depois que ele formou a sua identidade, ele tinha as suas posições. Haja vista que mesmo diante do Calvário, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, foi uma atitude que o próprio Cristo escolheu, né? Mas, assim, a Bíblia diz que quando ele era criança, mesmo adolescente, quando ele estava no templo com 12 anos, ele era submisso à sua mãe. Então, veja, a submissão aos pais, à mãe, é graça de Deus. Deus se agrada de um filho submisso, de um filho temente a Deus, e um filho que tem o coração voltado para grandeza e majestade e soberania de Deus, e que ande nos caminhos do Senhor. Maria foi considerada uma mulher bem-aventurada? Com certeza foi. Eu escrevi um livro, Mestras do Bem. Ele já tinha sido publicado numa edição pela Amazon, e ele ainda está lá em e-book. Quem quer ler, que ainda não leu, se não estiver muito longe, que não tem acesso ao livro, né, é impresso, porque a Amazon é um pouquinho caro, né, porque vem de longe. Mas tem ele impresso, você pode ler no computador, você pode ler no seu celular, se tiver uma visão boa. E eu também tenho ainda alguns desses que eu mandei fazer uma nova edição. Eu estou com um número desse aqui suficiente. Se alguém se interessar, me chama depois no privado, no direct ou no message que eu explico, tá bom? O preço dele é R$35, tá? Não mais do que isso. E o da Amazon também eu acho que tá $4 ou $5, não lembro, pelo e-book, tá bom? Então, só fiz propaganda dele, por quê? Porque eu falo de algumas mestras do bem. E algumas mestras do bem, eu falo aqui de algumas mulheres que foram mães. Eu falo de Débora, né? Que foi uma mulher por excelência, uma educadora, foi uma líder, né? Em Israel, ela era considerada uma juíza. Eu falo também da Joquebede, foi a última mensagem, o último vídeo, reflexão que eu fiz. Ruth Noemi, que era sogra e nora. Falo de Catarina Vambora, que foi a esposa do Lutero. Eu falo também da Susana Wesley. Que mãe, gente, essa mãe praticou homeschooling a vida inteira com os filhos, até ela poder realmente chegar no estágio dela poder mandá-lo para uma escola na academia, né? Mas que mãe preciosa foi. A história de Susana Wesley é uma bênção. A Bíblia fala que ela tirava dias para conversar só com o filho. Cada filha, inicialmente ela tinha 19, depois teve alguns problemas, mas agora não é hora de falar sobre a história de Susana, né? Mas ela ensinava os filhos, lia a Bíblia com os filhos, orava com os filhos. Que mãe preciosa. Falo também da Edith Schaefer, né? Esposa do Franz Schaeffer, que foi uma mulher futurista, uma mulher realmente que tinha uma visão de Deus maravilhosa e abençoadora, e uma educadora também. E falo também da Cecília Siqueira, que foi que nasceu em Pernambuco. É uma mulher, não, ela não nasceu em Pernambuco, desculpa, ela nasceu no Nordeste, e ela depois exerceu o ministério com seu marido em Canhotinho, Pernambuco, né? É uma cidade que eu nasci, fui para o Rio ainda com 6 anos, mas foi lá que eu nasci. E depois ela foi para Alto Jequitibá, onde ficou até a sua morte. Ela foi considerada cidadã de Minas Gerais, uma mulher que tinha uma cultura fantástica, falava alguns idiomas, uma bênção. E também falo da educadora anônima, que é a esposa de pastor, que carrega esse anonimato com ela permanente, né? Porém, é extremamente abençoada por Deus, porque tem um marido que é um pastor, que é uma bênção, que realmente abençoa o seu lar. Se o seu marido for um pastor, segundo o coração de Deus, essa mulher vai ter uma vida
abençoadora, para a glória de Deus, né? E depois eu falo um pouquinho de mim, né? Minha trajetória como mãe, educadora, né? E eu penso que cada uma de vocês, mãe, todas vocês que são mães, são mestras do bem. Quem deu esse título de mestras do bem foi Paulo. Quando ele escreveu a Tito, ele falou que as mulheres que são casadas, elas deveriam de ser mestras do bem. Olha que maravilha! Ser mestra do bem é estar à disposição de Deus para fazer aquilo que o Pai manda que ela faça, em qualquer tempo, em qualquer hora, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E eu penso que não tem missão mais sublime do que ser mãe. É um desafio constante, 24 horas por dia. O filho pode estar recém-nascido, pode estar no ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pode casar, mas a mãe nunca esquece dos filhos. Eles estão presentes na vida da mãe constantemente. Eu sempre penso que toda mãe é uma intercessora por excelência, pelo menos deveria de ser. Ela deveria de orar pelos seus filhos constantemente, sempre, para que eles possam ser guardados por Deus, protegidos por Deus, e que eles também tenham a sua vida de intimidade com Deus. E se essa mãe é uma mãe cristã, que realmente ama a Deus, os seus filhos refletirão a graça de Deus, porque o pai tem um valor proeminente na educação dos filhos, todo mundo sabe disso. Mas a mãe também tem o seu lugar de destaque e ela é uma edificadora do lar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Por isso que nós temos o privilégio e a graça e a bondade de Deus de sermos edificadoras, como mãe, esposas, avós e como mulheres na sociedade. Que Deus esteja abençoando você, mamãe, mãe, mame, mãe, tanta gente chama, né? Eu gostava de chamar quando morava no Rio, mãe, mãe, ai gente, como era gostoso. Mas a palavra mãe, mamãe, não tem igual, é uma bênção. Graças a Deus pelas nossas mães, graças a Deus por sermos mães. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma bênção na vida dos seus filhos, no seu lar e aonde Deus a colocar, tá bom? Um abraço grande, um dia abençoado e feliz para todas as mães. Abração, gente, sinta-se abraçada por mim, tá? Um abraço, Deus abençoe.